Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. E hoje eu estou inaugurando aqui uma sessão nova aqui no meu canal no YouTube, que é o que quer dizer isso na minha ressonância. Hoje em dia as informações são muito disseminadas de uma maneira muito fácil, muito rápida, e hoje em dia o médico pedindo uma ressonância magnética, o paciente obviamente vai estar curioso, ele acaba abrindo e lendo o laudo do exame. Isso pode gerar um certo desconforto e, via de regra, ele acaba lendo os piores textos, os piores artigos, os piores charlatões da internet e acaba ficando desesperado, correndo atrás de coisas que na verdade não precisaria de correr atrás. Então hoje eu vou inaugurar falando sobre a fissura condral profunda. Isso é muito comum no laudo da nossa ressonância, o radiologista descrever que existe uma fissura condral cartilaginosa profunda. E afinal, o que isso significa? Então vamos lembrar da cartilagem. A cartilagem é um tecido que recobre os nossos ossos, ele é composto por 4 camadas, ele é avascular, não recebe sangue, e ele tem muita pouca celularidade, ou seja, ele tem muito pouquinha célula e uma matriz extracelular, um colchão fora das células muito grande. A grande função da cartilagem é absorver energia cinética e transmitir para os ossos logo acima e logo abaixo. E a gente sabe que como é um tecido de pouca celularidade, ele é um tecido de crescimento muito lento. Então, uma vez que a gente tem uma lesão de cartilagem, ela tem uma cicatrização ou muito pobre ou praticamente nula, que é o que leva a gente hoje em dia a pesquisar o que a gente chama de técnicas regenerativas de cartilagem. Mas o intuito do vídeo não é esse, o intuito é a gente falar sobre o que significa isso daí, o que significa uma fissura condral profunda. Então vou mostrar aqui uma imagem de uma ressonância magnética. Aqui a gente tem o que a gente chama de fissura condral, a gente vê um corte linear sobre a cartilagem o corte, a lesão está chegando até o osso logo acima, que a gente chama de osso subcondral, e está expondo o osso subcondral. Então vamos lá, a partir daí a gente tem 2 grandes fontes de pensamento. Primeiro, isso é grave? Depende dos seus sintomas. Esse tipo de lesão é extremamente frequente, é encontrado muito na população acima de 35 anos de idade, pessoas que praticam esporte, e raramente está ligado a algum sintoma. Se o médico pediu esse exame, provavelmente ele está suspeitando está investigando alguma dor, alguma coisa no joelho, e dependendo do local da dor, do foco da dor, essa imagem pode ser só um achado de imagem e, obviamente, a gente não vai tratar uma imagem, a gente vai tratar o sintoma do paciente. Então, é muito comum a pessoa às vezes ter uma tendinite patelar, ou é comum a pessoa ter uma síndrome do atrito do trato iliotibial, ou a pessoa ter uma dor meniscal, ou a pessoa às vezes torceu o joelho e teve uma lesão de ligamento, e aí quando o médico pede o exame aparece isso no laudo. Se a pessoa não tem sintoma naquele ponto, a gente pode desprezar e só observar. Tá? Então por isso que é muito importante, é o que eu digo para todo mundo em todos os meus vídeos, que o exame físico do médico ele é imperativo. O médico tem que examinar e a hora que ele pede o exame de imagem, ele tem que confrontar as imagens com o que ele achou no exame físico. Se ele for só baseado na imagem ou só baseado no laudo, ele come bola. E, infelizmente, isso é uma realidade que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo, devido à pressa de atendimento e devido a essa alta tecnologia que a gente tem hoje. Mas se ele tiver sintomático, o que significa aquilo lá? O que pode acontecer? Se ele realmente tiver uma fissura condral profunda, a gente primeiro precisa ver se existe algum distúrbio biomecânico ligado àquilo lá, principalmente em mulheres, principalmente se a pessoa tem o que a gente chama de valgo dinâmico, ou seja, um dissincronismo da musculatura do quadril com a musculatura da coxa. E é muito comum quando aquela acomete a faceta patelar medial, a faceta de dentro da patela, está ligado a um espessamento de uma membrana chamada plica sinovial. A plica sinovial nasce com a gente, algumas pessoas têm ela um pouco mais espessa e ela pode acabar interpondo entre a patela e o fêmur durante a flexo-extensão do joelho. Isso a longo prazo vai fazendo com que a plica vai ficando mais dura e vai erodindo a cartilagem. Isso é um grande problema e a gente tem que saber tratar. Muitas vezes a pessoa está muito sintomática só naquele ponto e muitas vezes a gente precisa ver se na ressonância magnética existem outros sinais de complicação de lesão cartilaginosa que, como eu disse em outros vídeos, aumento do líquido articular, que a gente chama de derrame articular, ou sinovite artrítica, edema no osso logo acima, que a gente chama de edema de osso subcondral, e, obviamente, no exame físico, se a gente tem o que a gente chama de atrofia muscular. Então, a gente sabe
que o músculo quadríceps, o músculo anterior da coxa, a partir do momento que a gente estiver tendo uma doença cartilaginosa ativa, ele tende a ficar inibido, ele tende a perder massa e perder tônus muscular. Então, na verdade, o tratamento vai depender muito dos sintomas da pessoa. Então, se a pessoa está sintomática daquilo, o tratamento vai envolver desde uma terapia regenerativa básica, nível 1, que seria uma infiltração com ácido hialurônico, preferencialmente um médio peso molecular. E se a pessoa tiver muito sintomática e tiver o que a gente chama de erosão em espelho, tanto em cima quanto embaixo, a gente pode indicar um tratamento cirúrgico, que vai envolver desde uma artroscopia simples para um desbridamento e uma confecção de uma microfratura, quanto um procedimento aberto com a inserção de uma biomembrana visando a regeneração. Tudo depende de vários fatores: sexo, idade, memória muscular, nível de atividade física, presença ou não de artrose. Então tudo depende muito da fosforilação do médico. É o médico que vai examinar, que vai ver se existe uma correlação clínico-radiográfica importante e vai determinar o melhor tratamento, no melhor bom senso, baseado na literatura, sem mandracagem e sem usar absolutamente nenhum artifício que não tenha evidência científica. Tá bom? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, fique à vontade para colocar qualquer post aqui embaixo. Aqui eu vou deixar o meu site para que você tire alguma dúvida com relação a esse tema ou outros temas. E até a próxima.